Você tá falando de verdade o que você faz por aí? Seja na rede social, seja no seu site, num outdoor que você coloque na cidade? Trabalhar em cima do seu problema. Eu quero que você me traga problema, eu quero identificar essas situações para realmente eu conseguir te entregar algo que te dê tranquilidade, sossego. Não existe receita de bolo. Cada empresa tem uma estratégia, é completamente diferente, né? Eu compraria o que eu faço? Meu serviço é bom o suficiente para eu comprá-lo? Qual o maior problema que vocês encontram na empresa, que tem a ver com a área de vocês e que vocês resolvem, pra gente entender? Fala empreendedor e empreendedora, está no ar mais um Gestão Sem Gravata, o talk show onde a gente fala de gestão como é na vida real, com verdade, com leveza e com aquele cafezinho que resolve mais do que muita reunião de diretoria. E hoje o papo é muito especial, é praticamente um reality show aqui hoje. Imagina só, 2 donos de negócios com CNPJs diferentes, estratégias diferentes e públicos diferentes, mas trabalhando sobre o mesmo teto. Parece fácil, né? Mas não é. Se prepara, porque o episódio de hoje está cheio de caos produtivo, conflito criativo e cafés compartilhados. Eu sou Marcelo Mello, contador raiz e fundador da Spaces, e estou aqui para provar que é possível empreender com leveza, estratégia e uma pitada de bom humor, mesmo no meio desse caos tributário. Lembrando que todas as quintas-feiras tem episódio novo aqui no ar, no YouTube e no Spotify. Compartilha com aquele amigo, com aquela amiga que quer empreender ou que tem um pequeno negócio. E agora deixa eu apresentar os nossos convidados de hoje. De um lado ele, que vive decifrando pessoas, comportamentos e líderes, e que tem a barba mais bonita do Brasil. Você que está ouvindo no Spotify, vale a pena conferir lá no YouTube. E ele é especialista em treinamentos corporativos e gestão de times. Então, se a sua empresa precisa de um cara fera, fale com o Carlos. E do outro lado, ela que transformou cliques em clientes e tem uma assessoria de comunicação que trabalha com gestão de redes sociais aliadas a ações de relações públicas, a Aline. E os dois compartilham o mesmo espaço, mas cada um com seu CNPJ, com seu time e, claro, com suas dores empreendedoras. Sejam muito bem-vindos, Carlos e Aline. Obrigada, Marcelo. Obrigada por convidar a gente para o seu Gestão Sem Gravata. Uma honra estar aqui. Muito obrigado, Marcelo. Uma honra mesmo estar por aqui. Você comentou, a gente divide o mesmo espaço, a gente divide o mesmo espaço no trabalho e na vida fora do trabalho. Nas férias. E tudo. E é isso que a gente quer saber hoje. Então, já vamos começar assim. Conta um pouco pra gente sobre o início, né? Quem começou primeiro a empresa, como que foi o começo, para chegar até hoje, assim, para a gente conhecer um pouco da história de vocês. Ou, se vocês já tiveram empresa antes da atual, já tive uma, quebrei, ou nunca tive, foi a primeira empresa. Conta um pouco para a gente da sua história. Bom, a gente se conheceu dentro de uma empresa, né? Sério? Então a gente veio do mundo corporativo, aí a gente trabalhava na indústria, e a gente começou a trabalhar junto na mesma sala. Enfim, aconteceu. Que legal. Dizem que as empresas são casamenteiras e isso é real. E o Carlos, acho que saiu um pouco antes de mim, desse corporativo. A minha ideia era ser corporativo a vida inteira. E ele foi para educação. E aí, quando eu me vi no mercado em 2015, tá fazendo 10 anos esse ano, hein? Alguém me disse assim: o que você sabe ajuda alguém? E eu falei: ajuda. Então acho que você podia abrir um negócio focado no que você sabe para ajudar alguém. E foi assim que a oficina nasceu. A oficina nasceu do desejo de trazer a comunicação corporativa para os pequenos e médios negócios, que até então trabalhavam com agências tradicionais
e estavam buscando um olhar mais estratégico para o negócio deles. Então foi assim que começou a oficina. Claro que em 10 anos ela já se transformou muitas vezes, né? Acho que isso qualquer empresa passa por isso. E aí foi assim que começou. Aí o Carlos foi para educação. É isso, eu saí antes, né? A gente trabalhava junto, eu saí antes, comecei a dar aula. E aí fiquei dando aula por 14 anos. Eu trabalhei 10 anos na empresa, foram 13 anos no total em empresa. Aí fui para aula, sempre na área de gestão de pessoas. Então, mais 14 anos dando aula. E aí também veio, há 2 anos, essa necessidade de trabalhar mesmo, com treinamento e encarar isso de uma forma sem uma instituição, sendo ali realmente um empreendedor. E tem dado certo, né, gente? Tem dado certo, está funcionando, tá caminhando, está fluindo muito bem. A Aline já tem 10 anos disso, eu tenho alguns meses. Eu sou mais novo nesse formato. E a empresa, só para a gente entender, são 2 empresas, certo? Isso. Então, as 2 chama oficina. Uma é oficina assessoria, a outra é oficina treinamento. Oficina treina. Isso. Tá. Então, produção, coloca pra gente aqui o GC do oficina assessoria e vamos falar um pouco da oficina assessoria primeiro. O que a oficina assessoria faz? Estamos colocando aqui o contato para o pessoal que está assistindo. Você que está assistindo, agora você vai ver o que eles fazem. Que trabalho bacana. Tá, deixa eu só fazer um complemento nessa apresentação. Tá. Eu acho que é bom contar que a Oficina Treina nasceu num desejo de olhar para os nossos clientes com outras competências que eles precisavam para conseguir com que a comunicação aconteça. Então, a gente vai lá, a gente atrai o cliente, mas aí quando o cliente chega, ele é atendido por pessoas que não estão bem treinadas. Então, a comunicação, ela acaba. Porque a gente conseguiu levar o cliente para ele, a gente conseguiu fisgar aquele cliente, ele comprou o produto ou o serviço, mas o atendimento é ruim, a equipe não está bem desenvolvida, o líder não está preparado, e aí a comunicação se encerra, né? Então, a gente entendeu que esse complemento fazia sentido. Quando o Carlos começou a trabalhar com isso, no início a ideia era que fosse muito junto mesmo. E hoje a Oficina Treina tomou um corpo e um tamanho que a gente viu que são 2 empresas completamente diferentes. Tanto que a gente falava que a Oficina Treina era um braço da oficina, né? Era ali um segmento dentro da Oficina Assessoria, né? Então, nesse início. E a gente entendeu que são 2 empresas bem diferentes, mas a gente tem clientes em comum, por exemplo. A gente entende a necessidade daquele cliente que a gente tá e a gente traz o outro. Assim como no casamento, a gente compartilha algumas coisas do trabalho. Muito bom. Mas é isso. E Aline, conta então pra gente o que você faz na Oficina Assessoria. Bom, nós somos uma assessoria de comunicação. A gente entende que a comunicação, ela deve e precisa ser estratégica. E a gente faz a gestão das redes sociais com esse olhar de RP. Então, eu entendo que se a rede social realmente não trouxer o seu posicionamento verdadeiro, ela não vai se comunicar com a sua audiência. E para eu conseguir que ela seja verdadeira, eu preciso trazer as pessoas e as marcas que se conectam com a sua empresa para dentro da rede social. Então, é aí que entra relações públicas. Então, a gente tem cliente, por exemplo, que a gente faz evento. A gente tem cliente que a gente conecta pessoas. A gente atende, por exemplo, um crematório, veja só, tivemos que normalizar esse assunto. E aí, como é que eu faço uma ação de RP num crematório? Então, além de trazer depoimento de cliente, contar um pouco sobre os serviços, a gente faz conexão desse crematório com pessoas que fazem sentido. Eles fazem cremação de pet, por exemplo. Então, a gente conectou com algumas ONGs que trabalham com pet. A gente fez conteúdo junto com uma vereadora que defende a causa pet, levou ela dentro do crematório. Então, a gente cria as parcerias, faz um trabalho offline para que esse trabalho reverbere na rede social. Nossa, diferente.
Não é tão diferente. Tem muita agência que faz um trabalho muito legal na rede social. Mas o que tem... Eu sou formada em relações públicas, então o meu olhar para o RP e para relacionamento acaba sendo forte, né? Ele domina. Então, quando a gente começou a olhar para os nossos clientes que nos procuravam, porque, eu contratei uma agência, mas ela... Então, vamos entender por que essa agência não fez a leitura. E a gente via que faltava isso, faltava a verdade, é você trazer as pessoas que realmente se conectam com o seu negócio para dentro da rede social. Seja cliente, fornecedor, parceiro, alguém da sua família que faz sentido para o seu negócio, depoimento de cliente, um evento para dentro da empresa com os clientes, com os funcionários. O funcionário tem que aparecer, bastidores tem que aparecer. Então, é olhar estrategicamente para aquele negócio e entender o que é que tem que reverberar na rede social. Muito bom, muito bom. E o Carlos, antes, era um complemento. A ideia da Oficina Treina era para ser um complemento, mas aí ele tomou um corpo diferente, né? Ele virou realmente uma empresa de treinamento, separada da oficina. Exato. E aí, na verdade, meu papel também dentro da Oficina Assessoria não é, né? A parte administrativa. Então, a necessidade administrativa ali... Né? Sistema, eu tô sabendo financeiro. que você é o financeiro. O cara das planilhas, né? Então, essa é a ideia. E a Oficina Treina, ela veio também de uma necessidade ali de continuar trabalhando com uma coisa que eu comecei a gostar lá em 2009, que era dar aula. Quando eu comecei a dar aula, a gente tem a gente brinca que você foi picado, né, pelo bichinho disso, enfim. E realmente é um lugar que eu me sinto muito bem, né? Você está dentro de uma sala de aula, numa sala de treinamento, é onde eu me encontro ali. E aí, nesse sentido, trabalhando todos esses anos nessa área de gestão de pessoas e com cursos específicos para a liderança, eu fui percebendo que as necessidades são muito parecidas. Isso aí eu sempre comento, né? Independente do seu segmento, independente do tamanho da sua empresa, as necessidades que você vem e passa, até que você comentou no início, as dores, né, que as pessoas têm, elas são muito parecidas, independente da empresa. Então, eu quero trabalhar com isso. Eu quero identificar isso, e eu quero trabalhar, e eu quero procurar uma solução, eu quero te apresentar uma solução. Então, a minha necessidade realmente é trabalhar em cima do seu problema. Eu quero que você me traga problema, eu quero identificar essas situações para realmente eu conseguir te entregar algo que te dê tranquilidade, sossego, que a sua equipe funcione, que a sua equipe realmente possa estar ali sem você. Eu acho que isso é uma coisa importante. Muito bom. E falando em problema, na opinião de vocês, qual é o maior problema que vocês acham que os empresários cometem? Porque vocês resolvem um problema, certo? Cada empresa tem... Eu sei que são vários, né? Igual a gente aqui na Spaces, né? A gente resolve vários problemas. Mas qual o maior problema que vocês encontram na empresa, que tem a ver com a área de vocês e que vocês resolvem, pra gente entender? Em relação à liderança, por exemplo, você percebe uma resistência em falar sobre isso. Então, por exemplo, o que a gente encontra, muita gente que montou a própria empresa, que é o seu tema aqui, que é um empreendedor, tá dando certo, tá funcionando, tá dando lucro, mas a equipe não tá tão, engajada, não tá funcionando muito bem, as pessoas não estão tão felizes assim. Então, há essa resistência, primeiro, de perceber, de falar, não, mas por que eu preciso treinar se a coisa está funcionando? Né? Então, há essa resistência um pouco ainda, de identificar que não é simplesmente tudo está caminhando bem porque... Só vender e ter lucro, exato, né? Porque as coisas estão entrando, que a equipe... Não é porque isso está acontecendo que a equipe esteja bem. Então, isso é importante. Então, acho que o erro, ou o problema, é justamente achar que só porque, de uma certa forma, está entregando, né, ou está lucrando com alguma coisa, está funcionando tudo bem lá dentro, né, nos departamentos, no escritório, na equipe. Então, eu acho que esse olhar que tem que ser constante, né, para a equipe, para saber se realmente a coisa está funcionando de verdade, né, se as pessoas estão bem, se elas estão física ou psicologicamente bem mesmo. Né, certo, entendi. Bom, a gente resolve bastante problema, né? Tô aqui tentando linkar. Mas hoje em dia, como tá todo mundo na rede social, a gente tem duas coisas que a gente vê. Primeiro, a gente tem aquele cliente que acha que sabe fazer a comunicação.
sem contratar um especialista. Isso é um super problema, porque você contrata um engenheiro porque ele sabe fazer o que ele vai fazer. A comunicação é a mesma coisa. Então, a gente vê muita gente criando conteúdo sem estratégia nenhuma. E as pessoas esquecem que quando você cria conteúdo, quando você planeja estrategicamente, você está construindo uma reputação. Que daqui 2 anos a sua empresa vai ter mantido um posicionamento de acordo com o conteúdo que você produz. Então, esse é um dos problemas. Acho que o segundo problema é o cliente entender que existe um processo como todo outro trabalho específico. Então, o cliente precisa entender que não existe segredo. É a primeira coisa. Muita gente vendendo segredo na rede social. Não Eu já existe. vi. 3 passos para isso. Pois é, né? anúncio disso o dia inteiro pra gente. Não existe receita de bolo. Cada empresa tem uma estratégia. É completamente diferente, né? Eu vender um tipo de serviço, eu vender um produto, eu vender... Enfim. Então, a estratégia é necessária. E o processo precisa ser respeitado. A gente precisa ter uma construção da comunicação para que ela realmente seja eficaz e fale com a sua audiência. Então, acho que são 2 problemas, né? A busca pelo segredo e eu vou fazer eu mesmo, né? E tem um outro ponto também em relação a treinamento, que muitas vezes a entrega ou o resultado ali que a pessoa quer... Então, por exemplo, se você vai fazer uma reestruturação financeira, você enxerga números ali e é, entre aspas, simples de se perceber. Eu tinha 100, agora eu tenho 180. Um exemplo bem simples. Quando você está trabalhando comportamento, não necessariamente o resultado vai ser muito rápido e naquele momento que você espera. Então, você precisa... Você tem um tempo de maturação ali, né? Para a coisa acontecer, para depois falar, poxa, tá funcionando. Então, não é uma coisa assim, eu vou começar agora, semana que vem, a sua equipe vai estar completamente diferente. É um processo. Então, tem que ter também essa paciência de entender que, olha, eu estou trabalhando o comportamento. Muitas vezes, por exemplo, eu trabalhei em empresa, no total foram 13 anos. Numa empresa só foram 10. Então, com certeza, naquela época, eu tinha alguns vícios, alguns comportamentos ali que eu desenvolvi ao longo dos 9 anos, por exemplo. Se alguém chegasse no último ano e falasse, isso aqui a gente tem que trabalhar, talvez demorasse um tempinho para eu abandonar aqueles 9 anos de comportamento. Então, é isso que às vezes acontece também no meio do caminho, sabe? É achar que o resultado vai ser muito rápido e eu estou comprando algo, eu quero um número, eu quero resultado, vai ter resultado. Mas eu preciso desse tempo acontecendo e que esse tempo também seja compreendido, respeitado. Certo. E assim, deixa eu entender uma coisa, né? Ela começou primeiro, depois o Carlos há pouco tempo trabalhou, né, junto, aí cresceu e separou. Mas nesse tempo que vocês estão juntos, já rolou algum cross-venda, venda cruzada, cliente seu fechou com ele, cliente dele fechou com você? Já rolou. Já rolou. Já aconteceu. Apesar do tempo ser curto, né? Assim, estando com a oficina treina, sim, né? Acho que 1, 2... Sim. É que algumas coisas são complementares, né? Sim. Que vocês fazem, né? Eu acho que tem mais possibilidades, sabe? A gente às vezes conversa sobre isso, que a gente tinha que exercitar mais isso. Mas a gente já tem, acho que 2 clientes em comum. Sim, 2 clientes. Trabalhando juntos. E é interessante porque a Aline, enfim, a equipe, ela tá na empresa, né? Então, ela tá ali dentro. Então, ela tá ouvindo, ela tá percebendo. Então, nesse momento, ela consegue identificar. Né? Olha, seria interessante também um treinamento, né? Mas não acontece com naturalidade isso, né? Porque daí parece que eu tô querendo te vender uma outra coisa. Então, às vezes fica um pouco... Como a gente trabalha com planejamento estratégico antes de começar com a gestão de redes sociais, nesse planejamento a gente entende quais são as necessidades e muitas vezes aparece o comportamental, porque quando a gente fala de atendimento, então, vamos lá, a gente vai fazer um projeto que a gente vai ter gestão de rede social mais tráfego. As pessoas vão chegar pelo tráfego. Quem é que vai atender essas pessoas? E de que forma? Quem vai falar com esses clientes? A gente, mesmo que o cara tenha um robô, ele tem um chatbot, sei lá, mas ele precisa de pessoas falando com esses clientes que estão chegando. E muitas vezes essas pessoas não estão preparadas. Então é isso, se complementa. Mas é um exercício, viu, Marcelo? Eu acho que é um exercício da gente fazer mais isso, né? Exatamente. Legal. E assim, Aline, a diferença do marketing que vende para o marketing que só gasta?
A estratégia. A estratégia. Sem dúvida. Porque eu trabalhei em algumas empresas e muita gente que eu já passei, assim, que eu já trabalhei, gastava com marketing e usava literalmente essa palavra. Eu gasto com marketing. Dependendo do marketing, é um investimento, certo? Porque hoje eu tenho a visão assim, tem que ter retorno. O marketing não pode ser só uma despesa para aparecer ou alguma situação. Então hoje você faz um trabalho mais focado que gera retorno. É isso aí. Legal. Assim como também na área de comportamento pessoal, para quem não sabe, você que está aí assistindo, o Carlos, a Oficina Treina, presta um serviço aqui para Spaces desde o ano passado, com a nossa liderança todas as terças e com o nosso time de quinta. E é um trabalho, assim, fantástico. Está desenvolvendo a nossa liderança aqui e engajando a nossa equipe, sabe? Ajustando aquilo que precisa ser ajustado. Vale muito a pena. Então, aproveitando esse momento agora, o Carlos vai fazer aqui, uma propaganda da empresa dele. Carlos, faça uma propaganda. Olha só, você que precisa de treinamento para sua equipe, um treinamento comportamental e treinamento para a sua liderança, ou para você, porque às vezes a gente precisa pegar toda a cadeia ali, né? Enfim, o Oficina Treina prepara um treinamento direcionado, aplicado exatamente e diretamente nas suas necessidades. Então ele é customizado para as suas necessidades. É isso aí. Legal! Vamos lá, Aline. Vamos lá. Bom, então eu quero fazer um convite, na verdade. Olha... Primeiro quero convidar todo mundo para acessar a Oficina_Assessoria no Instagram. Lá a gente conta um pouquinho por meio de vídeos como é que a gente trabalha, mostra os nossos bastidores, de criação de conteúdo principalmente, mas de planejamento também. E eu quero fazer um segundo convite, que para um pouquinho, depois de ouvir o podcast e de assistir a gente, faça uma análise do seu Instagram. Você realmente está contando quem você é? Você realmente está trazendo a verdade do que você oferece para dentro do seu Instagram? Se não, procura a gente, que a gente pode ajudar. É isso. Eu vou cortar aqui. Eu não falei, é o @oficina.treina. Lá tem algumas coisas também que são interessantes. Legal, gente. Segue eles no Instagram, que com certeza tem muita coisa boa lá, muito conteúdo interessante. E aproveitando ainda esse momento, agora eu também quero fazer uma propaganda, né? Você que está assistindo e tem débito tributário com a Procuradoria da Fazenda Nacional, deve imposto e todo final de mês você paga aquele DARF, sabe, de parcelamento, aproveita que o pessoal da Space está aqui esperando o seu contato, que eles querem fazer para você uma redução de até 60% nesse DARF que você paga aí. E essa análise é gratuita, o pessoal não cobra para fazer a análise. Então basta você entrar em contato através do spaces.com.br, spaces com 2 S no final, ou escaneie esse QR Code que está aqui na sua tela. Entre em contato que ainda esse mês você vai economizar. E agora chegou aquele momento aqui, o momento do nosso quadro especial que chama-se Você Sabia? O quadro onde os convidados trazem algumas curiosidades bem interessantes aqui. E a gente vai começar então com o Carlos. O Carlos trouxe aqui pra gente alguns tópicos, sendo o primeiro dele o seguinte: 69% dos líderes não se sentem preparados para lidar com o comportamento humano nas equipes. Carlos, isso daqui, o que você tem para comentar sobre isso? É interessante que a gente, falando aqui agora, né, enfim, que você monta um negócio, prepara uma equipe, treina muitas vezes essa equipe para o técnico e esquece esse outro lado, né, que é o comportamental. E o seu lado comportamental para lidar com essa equipe, né, de entender. E muito se fala de gerações, né, as diferentes gerações estando trabalhando no mesmo lugar e tal. Não sou muito a favor de botar todo mundo no pacote de uma geração, mas enfim, são pessoas diferentes trabalhando no mesmo ambiente e eu preciso ter ali desenvolvido uma sensibilidade para compreender, entender, perceber e aprender a trabalhar com essas diferenças que a gente tem na mesma equipe, na mesma empresa, tal. Então, realmente essa insegurança que a gente percebe em alguns líderes, em algumas pessoas que trabalham na liderança, é justamente nesse sentido de
não olhar, não parar, não treinar esse outro lado de percepção, de você perceber realmente como as pessoas agem ali no dia a dia e tal. Porque 69% é bastante gente, né? É muita coisa. Muita gente, né? Exatamente. Então pode seguir pra gente o segundo tópico. E só complementar uma outra situação aqui, que também é um número alto, próximo desse, que é o quanto a liderança também se sente solitária. Né? Eu acho que isso é um dado também triste da liderança, né? Quando, na hora de tomar uma decisão ou de pensar sobre estrategicamente alguma coisa, que também é um ponto interessante e importante do nosso trabalho, né? Que é sentar com a liderança e desenvolver, desenhar alguns caminhos para facilitar ali a vida, até mesmo, obviamente, em tomadas de decisão. Então, acho que isso também é importante e interessante, que também entra nesse ponto aqui da cultura, né? Que quando você tem uma cultura forte na empresa, você tem ali uma chance de que os talentos fiquem na empresa 4 vezes mais, né? Porque realmente eles querem ficar e eles sabem por que eles estão ficando. Isso é o interessante. Por que eu quero ficar aqui? E será que se eu perguntasse para a sua equipe, sem a sua presença, né, pensando numa pessoa da liderança, será que a resposta deles seria, né, das pessoas seria, né, eu gosto de trabalhar aqui, eu gostaria de ficar aqui, não penso em sair daqui, será que eu me sinto à vontade aqui? Então, isso são perguntas que a gente precisa imaginar e realmente, será que a minha equipe responderia a isso? Talvez se você perguntar isso para a sua equipe, a resposta vai ser aquela que você gostaria de ouvir, mas talvez, em alguns casos, não seria a resposta verdadeira. Entendeu essa questão? E aí, aqui tem uma outra questão que é, quando você treina a liderança, né, você tem aquele o foco mesmo em empatia, escutativa, comunicação assertiva, você tem 3 vezes mais de engajamento na equipe. Né? Por quê? Porque você está ali, você está constantemente presente e você está fazendo realmente o papel da liderança, de estar presente, se comunicando, ouvindo, percebendo e solucionando situações ali do dia a dia. Né? Você não é simplesmente uma pessoa que está ali dando ordens. Né? E uma última aqui, que 67% dos profissionais saem da empresa por falhas na liderança. Isso já é uma coisa, isso é uma coisa batida, que realmente as pessoas saem das empresas muito por conta de outras pessoas. E muitas dessas pessoas estão na liderança. Então, isso já é uma coisa que é comum, infelizmente, na gestão, que as pessoas abandonam e até gostam do que fazem, né, do que desenvolvem ali no dia a dia, mas muitas vezes o ambiente não está legal e muitas vezes o ambiente não está legal porque você tem uma liderança que não atua ali para que esse ambiente seja ou se transforme em Bom, e esse quadro dá para mudar, né, Carlos? Com certeza. Todo mundo é treinável. Com certeza, com certeza. Que legal, muito bom. Você viu só que interessante? Esse quadro, você sabia, traz informações fantásticas. 69% dos líderes não se sentem preparados. E o Carlos disse que todo mundo pode ser treinado. Então, é interessante que você repense aí na sua empresa e entre em contato com o Carlos ou com algum consultor, né, para poder treinar esses líderes, que isso vai fazer total diferença aí no seu negócio. E agora, vamos para o quadro Você Sabia com a Aline. A Aline trouxe para a gente aqui, eu vou ler o primeiro tópico, hein, Aline? Você sabia que mais de 70% das decisões de compra hoje começam com uma pesquisa no Google? Esse é um dos dados que a gente precisa analisar quando a gente está falando de estratégia. Entender que existe um funil para compra, para venda, para marketing. Quando a pessoa está no Google, ela já decidiu que ela quer comprar. Então, o Google ele é usado para as pessoas que realmente já estão buscando um produto ou serviço. Mas a comunicação é muito mais completa. Quando a gente fala de outros canais como a rede social, na rede social a pessoa está lá em cima do funil ainda. Ela nem sabe que ela quer comprar o seu produto. É um namoro, uma paquera, para ela virar venda lá na frente. Mas as duas ferramentas se complementam. Muita gente hoje busca no Instagram um portfólio do seu negócio. Ele quer olhar no Instagram depois que ele pesquisa você. Então vamos supor que ele vai procurar um serviço de contabilidade ou um serviço de cremação, né? Que é o que a gente estava falando agora. Ele vai no Google porque ele já decidiu que ele vai comprar.
mas ele também vai te checar lá na rede social. Qual é a sua reputação? Então, dentro da rede social, precisa existir prova social, você precisa trazer quem comprou já de você, precisa ter depoimento de cliente, precisa ter bastidores da sua equipe, para ele entender qual é a sua estrutura, porque a comunicação é sempre um complemento. A gente precisa entender nesse planejamento como é que a gente vai construir a comunicação como um todo, né? E aí, quando a gente fala de marcas que investem em conteúdo estratégico, convertem 6 vezes mais, é muito por isso, né? Porque ela está investindo num conteúdo estratégico, ela está pensando o que ela vai colocar no Instagram, e quando a pessoa vai fazer a busca e depois chega no Instagram, ela chega no Instagram que está redondinho para conquistar essa pessoa. Uma das perguntas que eu gosto de fazer para as pessoas é: você compraria o seu produto? Você compraria o seu serviço? Você contrataria o seu serviço? Porque 80% das pessoas não sabem falar sobre isso. Ela não sabe dizer por que alguém tem que comprar de você. Então as pessoas estão tão loucas e alucinadas pelo algoritmo. Verdade. E que elas não param para pensar nisso. Você está falando de verdade o que você faz por aí? Seja na rede social, seja no seu site, num outdoor que você coloque na cidade. Realmente você está respondendo essa pergunta? Então, primeiro faça uma autoanálise e pergunte para você mesmo: eu compraria o que eu faço? Meu serviço é bom o suficiente para eu comprá-lo? Então, é isso. Assim. Nossa, primeira pergunta. E 80% é muita gente também, muita né? gente. Que não sabe responder com clareza, né? Se É alguém muita deveria gente. comprar dela, por quê? Pessoal, então esse foi o nosso quadro Você Sabia? Agora vamos seguir por aqui. E se você que tá aí, tá gostando do papo, deixa um like pra gente e compartilha com aquele amigo, com aquela amiga que empreende ou que quer começar um novo negócio, porque o assunto aqui hoje está muito especial. Bom, e seguindo aqui então, quero fazer uma pergunta para vocês. O que vocês fazem hoje na empresa que jamais imaginavam lá atrás que fariam? Hoje eu faço isso, mas há um tempo atrás eu não imaginava que eu ia fazer isso. DRE. A gente não faz comunicação para fazer DRE, né? E aí, depois que você vira empreendedor, você não tem saída. Tem que cuidar de planilha. Tem que ter, né? Tem que ter. DRE, fluxo de caixa, todo empresário tem que ter. Tem que ter. E às vezes não é, tem coisa, eu, por exemplo, gosto, que eu sou contador, mas tem muita gente que conhece, a maioria não gosta. Eu não gosto, tá, Marcelo? Eu sou de humanas, eu prefiro cuidar da comunicação, mas o empreendedor tem que fazer. Por mais que você tenha alguém que faça pra você ou que te ajude a controlar, você precisa estar por dentro dos seus números, né? Eu acho que isso eu nunca pensei que um dia eu ia ter que fazer, assim. Eu imaginava que eu ia fazer a comunicação. Agora o Carlos já cuida da administração lá. Isso, mas aí ok, né? Mas já me ajuda muito. Uma coisa que eu acho que eu nunca... Na verdade era uma resistência que eu tinha e foi quebrando, enfim, ainda... Eu acho que é gravar, sabe? Alguma coisa falando mesmo. Aí, ó. Tá sobre gravando. a oficina treino, entendeu? Eu acho que isso ainda me pega, assim, sabe? Gravar alguma coisa, gravar um conteúdo, tem uma, né, que fica ali, né? Vamos gravar isso, tal, pra lá. Então isso eu acho que... A equipe pega no pé, né, A Carlos? equipe pega no pé de gravar, vamos lá falar, tem que falar, tem que botar tua cara, tem que aparecer, tá lá. Então eu acho que isso é uma coisa que se você me perguntasse há um ano, fala, viu, vamos gravar alguma coisa, eu ia te responder não. Hoje ok. Hoje eu preciso contar um segredo. Hoje eu vou lá e faço. Não é tanto segredo assim, mas ele demorou pra entrar na rede social. Demorou. E olha que ele via tudo dentro da oficina, né? Sim. Mas demorou pra ele topar. Demorou. Mas foi, né, Carlos? Foi. Agora tá bem mais tranquilo. Legal. E vocês têm algum ritual ou mania empreendedora que vocês fazem lá na empresa? Essa pergunta, enfim, não sei. Eu não sei te responder isso. Eu gosto de rituais. Eu acho que os nossos ciclos devem ser sempre selados com rituais. Mas gosto de rituais de comemoração. Então, uma conquista, um cliente novo... Isso aqui, por exemplo, a gente tem um sino, é um ritual. A gente fecha, a gente toca. A gente tem um sistema também que o pessoal fecha, toca um sino. E tem uma cliente nossa que ela tem um ritual, ela escuta um mantra todas as manhãs na empresa dela para poder entrar num clima. Eu acho legal. Sim, isso aí. Sim, é bom. Eu também, enfim,
Não sei se posso. Eu gosto de preparar, assim, eu gosto da preparação, né? Mas isso não é um ritual, isso é uma preparação básica e simples. Enfim. Bacana. E assim, o que você mais gosta de fazer, Carlos? O que você menos gosta de fazer? Tá. O que eu mais gosto de fazer é realmente o que eu faço, de verdade, assim, sem esses clichêsões, assim, né? Eu gosto de estar ali, que nem eu estava hoje de manhã, a hora que você chegou aqui, entendeu? E tá aplicando as atividades, dinâmica, e a gente tá ali se misturando. Eu gosto de deixar a coisa leve, para que as pessoas saiam um pouco daquela seriedade do dia ali, que já tem que ter, que tem que ser, para a gente quebrar um pouco isso. Então eu gosto disso, eu gosto de perceber que aquilo que foi planejado e aplicado deu o resultado pelo menos esperado ali, entendeu? Então eu gosto muito disso. E eu gosto, na verdade, eu gosto também de preparar tudo isso, mas aquele momento de estar à frente de uma equipe, aplicando aquilo que você preparou, e aí você vê aquilo funcionando, isso para mim é legal. É Olha, isso, fala com uma brilho delícia. nos olhos. Isso para mim é uma delícia. O que eu não gosto... Ela é da RE de novo. O que eu não gosto, sei lá, eu não gosto de falar do meu negócio, assim, de fazer vídeo. Fazer venda, né? Fazer venda. Eu acho que isso ainda é uma barreira. Essa parte comercial minha que ainda precisa desenvolver. Então seria isso. Então seria o que eu mais gosto é isso que eu acabei de explicar, e o que eu não gosto é essa parte comercial, de ter que estar ali falando, olha, contrata o Carlos, ele é legal. Aline. Bom, o que eu gosto demais de fazer é relacionamento. Acho que não é à toa que a oficina cuida de rede social, mas sem a pegada de relacionamento, eu acho que não teria minha cara. A oficina tem 3 pilares, que é movimento, alegria e conexão. Movimento, porque a gente tem que ser proativo e fazer as coisas acontecerem, trazer a solução. Conexão por conta de relacionamento, eu não acredito na comunicação sem conexão de pessoas e marcas, e alegria porque o nosso dia tem que ser bom. Então, uma outra coisa que eu gosto muito é de ver as pessoas que estão comigo felizes onde elas estão e crescendo comigo. Isso me deixa muito feliz, porque é um dos meus propósitos mesmo. Eu quero crescer, mas eu quero que as pessoas venham comigo, as pessoas que acreditam em mim e que eu acredito, sabe? Não faria sentido sozinha. Que eu não gosto de fazer, eu não gosto de vender também, mas já me disseram que a gente tem que entender que a venda às vezes tem uma outra cara, né? O meu é relacionamento, então eu tento fazer a venda com relacionamento. E é o financeiro, né, Marcelo? Que tristeza, ainda bem que tem gente que gosta de tributário, de contabilidade, né? O que seria de nós sem vocês? Cada um no seu quadrado, né? Ainda bem que existe. Então, e pegando o gancho aqui, falando em tributo, você que deve imposto para a Receita Federal ou para a Procuradoria, a gente aqui da Spaces com certeza pode te ajudar a reduzir o tamanho desse DARF, que você vai pagar agora, dia 30. Então, todo dia 30, você que tem o parcelamento, você paga ali o imposto, né, parcelado. A gente faz uma simulação para você, onde mostra para você a redução da parcela, isso de forma gratuita. Basta apenas entrar em contato com o pessoal aqui da Spaces. Tem aqui na tela um QR Code, que é só você escanear, você vai cair direto no WhatsApp, ou você pode entrar em contato através do site spaces.com.br. Não perca mais tempo. E agora chegou aquele momento que você estava esperando, o momento do nosso quadro Na Roda com o Dono. Tá com o coração preparado? Porque eles estão aqui ansiosos, não sabem o tema que vai cair. Mas você que está escutando aí no Spotify, eu vou comentar com você aqui quais são os 6 temas de hoje, para que você saiba os perigos que o esperam aqui, né? Então vamos lá. O primeiro tema é: quando um feedback mudou tudo. O segundo tema: quando você percebeu que era bom mesmo no que faz. Essa aqui tá fácil. Terceiro tema: o cliente que ensinou mais que o mentor. Quarto tema: liderança que engaja ou que esgota. Esse aqui, se cair, é o Carlos que vai falar bastante pra gente. O quinto tema: o dia em que eu quase desisti. Eu já tive esse dia, acredito que você também. E o sexto tema: eu era o problema e não queria admitir. Então, esses são os 6 temas que temos hoje na nossa roda.
Vamos girar a roda? Vocês estão preparados? Bora. Ai, 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 ai. Deixa eu colocar a roda aqui para vocês. Então vamos lá, deixa eu abrir aqui. Vamos lá, vamos começar com o Carlos girando a nossa roda. Vamos lá. Vamos lá então. Ai, 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 seu Carlos. Oh. Quando o feedback mudou o jogo? Quando o feedback mudou o jogo, quando mudou a minha Tanto vida. positivo ali, né? quanto negativo. Às vezes a gente tem feedback de cliente que dá um estalo, né? A gente fala, puxa, esse feedback me fez refletir pro positivo, ou eu já tive também na minha vida feedback, falei, puxa, ele tem razão, embora o feedback é negativo, mas eu tenho que mudar isso, mudou o jogo. Eu tive um feedback logo no início, assim, só resumindo, né, a ideia, eu comecei meio capengando a coisa, e logo num primeiro treinamento eu tive um feedback muito interessante, assim, muito gostoso de receber, e esse foi um feedback que começou a me convencer, sabe, de falar, poxa, eu acho que é isso aí. Então, a maneira que a pessoa me deu realmente esse feedback foi importante, assim, porque foi a partir disso que eu falei, poxa, acho que dá para trabalhar com isso mesmo. Acho que faz sentido. Então, isso acho que foi bem interessante. Feedback eu acho que faz toda a diferença para a gente dar continuidade no trabalho. Eu vou falar de um recente que a gente teve, de uma cliente que a gente atende. E ela, ao contrário de muita gente que não nos traz essas expectativas, ela trouxe depois de alguns meses de trabalho para falar, Aline, acho que não era isso. Acho que eu esperava algumas coisas diferentes. E foi muito importante, porque a gente entendeu que o alinhamento de expectativa precisava ter sido feito bem, de uma maneira muito melhor, enfim. E a gente acabou mudando algumas coisas no nosso processo, graças a esse feedback. E que bom que ela veio antes de cancelar com a gente, né? Porque às vezes acontece, não é todo mundo que a gente agrada. Enfim, alguma coisa dá errado e às vezes foge do nosso controle. Raro, mas acontece. E aí ela veio falar com a gente. Ela continua sendo nossa cliente. Puxa. E foi muito bom pra gente desenvolver o processo, né? Isso é muito importante. Mas falando, posso de novo, vou voltar aqui, hein? Teve um outro que eu acho que foi também muito importante, que foi nessa linha, que eu fui numa coisa mais positiva, mas eu acho que nessa linha, que eu, num primeiro momento, eu desenhei um formato da Oficina Treina, apresentei esse formato, não funcionou. Assim, não deu certo, assim, e a pessoa me deu essa resposta, comentando justamente em cima disso, né? Enfim, vamos falar de estrutura, né? Eu tinha uma estrutura de planejamento e de aplicação muito pequena, era muito rápido, muito curto esse treinamento, e realmente era muito rápido e muito curto, e isso me fez repensar, e aí eu ampliei o programa. Eu falei, poxa, realmente eu não pagaria por essa estrutura. E aí eu tive que repensar, eu acho que esse faz mais sentido, quer dizer, os dois fazem sentido, mas eu acho que esse fez, deu um clique ali muito importante, assim, que eu mudei a estrutura do treinamento. Então ele foi de um pacote pequeno para um outro pacote, dentro de uma estrutura interessante e de uma exploração melhor. Eu acho que esse faz mais sentido. Tá vendo como que feedback pode mudar o jogo? Pode mudar o jogo. Vamos rodar então o nosso segundo tema. Agora a Aline vai girar isso? Pode ser, vamos deixar a Aline, deixa a sorte na mão dela. Ai, 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 dona Aline. Vamos ver, tá rodando. Ó, o tema que caiu para você que tá escutando aí. Liderança que engaja ou que esgota? Liderança que esgota. Quer falar um pouco disso, né? Quero. Vai. Eu acho que para todo mundo que tá ouvindo, isso tem sido um grande desafio, né? Todos os clientes, amigos e parceiros que eu converso, equipes, pessoas preparadas, pessoas dispostas, gerações diferentes trabalhando juntas. É um desafio para todo mundo, né? A gente tem aprendido muito com uma moçada nova. Comunicação é isso, você trabalha com muita gente nova. São gerações muito diferentes e aí a gente se cobra muito de entender o quanto eu engajo e o quanto eu esgoto. Então, ao invés de falar dos meus clientes, deixa eu falar da gente. Que é entender qual é o tempo de cada pessoa, é tentar se colocar no lugar dela. Eu sei que é difícil, gente.
Carlos vai aqui me corrigir. Para mim é bem difícil. Ele me dá umas coordenadas, né? Ainda bem. Porque não é fácil liderar pessoas, mas eu acho que também é um exercício da gestão de tentar entender se ela está preparada para isso e buscar essa preparação, porque sozinho é difícil a gente conseguir saber se a gente está no caminho certo. Às vezes a gente está esgotando uma equipe aí e a gente nem percebe, né? Então, é isso. Eu acho que nessa linha eu tenho uma coisa que está no meu formato de trabalho, que é simplificar as coisas. Eu acho que complexos já são as situações, já são as pessoas, e elas são mesmo e devem ser complexas. Então a gente precisa simplificar, então a gente precisa olhar, perceber, entender e simplificar o que está sendo feito. O que eu quero dizer com simplificar? Às vezes você não precisa ter uma transformação absurda ali no seu ambiente. Você precisa mudar uma coisinha no seu comportamento, sabe? Uma fala, uma postura, a maneira que você chega no departamento, a maneira que você chega na sua empresa, a maneira que você... realmente isso vai resumir tudo na questão da postura, sabe? Isso faz muita diferença. Eu falo que todas as pessoas, ou melhor, algumas pessoas precisam de alguns ajustes. Então, não adianta também vender uma coisa muito grandiosa, que promete grandes transformações, sendo que você não precisa de grandes transformações. Você precisa de uma transformação pequena, direta, aqui, naquilo ali, pronto, acabou, a minha equipe deu uma mudada. É claro que não é uma coisa mágica, não é isso. Mas, às vezes, uma postura, uma fala, uma correção numa fala que você achava que era bacana, mas não é mais, já vai fazer muita diferença. Então, essa questão das diferenças de idade também é muito importante entender isso. Então, quando a gente, por exemplo, há 10, 20 anos, a postura da liderança dentro de um escritório era completamente diferente e era aceitável. Então, você tinha, entre essas brincadeiras, entre aspas, brincadeiras que aconteciam e as pessoas não se importavam. Também, entre aspas, porque elas sentiam, mas isso passava batido, também, entre aspas. Hoje em dia, não. Hoje em dia, essas mesmas brincadeiras não devem acontecer, e elas acontecem ainda e muito, sabe? Indo diretamente para o título aqui, pro tema, eu acho que a liderança que engaja é aquela que entendeu e se adaptou a realidade que a gente tem hoje e percebeu que algumas coisas não funcionam mais e elas precisam ser esquecidas. Não é, de vez em quando. Não, é esquecida, é mudança de comportamento, é mudança de postura. Então, essa engaja, quando eu abandono certos comportamentos, olho, me adapto e trago a equipe comigo, ou melhor ainda, me aproximo mais da equipe e eu caminho com a equipe. Não é que eu tenho que trazer aqui, eu tenho que ir lá. É um outro ponto. E consequentemente, a que esgota é justamente esse comportamento de muita cobrança, de muita postura errada nesse sentido, que realmente vai cansando. E não estou dizendo com isso que a pressão é um problema, tal. Todo trabalho tem a sua pressão. A gente só tem que entender, pressão, né, no dia a dia ali. A gente tem que entender se isso não está extrapolando o que pode ser visto como limite, normal. Né? O limite do outro. Exatamente. Né? Então, assim, se eu estou próximo, se eu entendo, se eu escuto, se eu estou ali usando a ideia da empatia, por exemplo, fica muito mais fácil. Eu tenho uma equipe leve, uma equipe que está ali engajada, e a chance disso se esgotar é muito menor, né? Dessa equipe se esgotar. E assim, devemos dizer, você que é empreendedor, a gente está no mesmo barco, a gente sabe como que é. Isso tudo a gente tem que prestar atenção na hora que a gente está na montanha-russa de faltou dinheiro para pagar a conta, você tem que entregar um trabalho e o cliente está te cobrando, e no meio desse monte de emoção que o empreendedor tem, que não é fácil, a gente ainda tem que prestar atenção nessas coisas, e é necessário, é difícil. Então, por isso que uma ajuda de alguém para te preparar para isso é muito importante, né? Porque tem dia que a gente tem vontade de chorar, não é, Marcelo? Tem dia que é um caos. E aí seu funcionário tá ali.
Você é o exemplo, você tem que ser o exemplo, você tem que ter o comportamento correto. Não é fácil, gente. Eu sei que não. Tem que falar isso do lado do Carlos, né? Ele me incentiva a fazer o lado certo. Mas muitas vezes é difícil. Então, ter alguém para te ajudar e para te ajudar a olhar de fora é bem importante. Muito bom, pessoal. Então agora vamos para o nosso terceiro tema. Carlos, gira a roda pra gente. Vamos ver, né? Expectativa. Olha lá, o dia eu sabia que esse tema ia cair, não sei porquê. Eu mas na tava hora com que medo eu vi, dele. eu falei, vai cair. O dia em que eu quase desisti. Eu tô tentando pensar. O dia que eu quase desisti? Já aconteceu com vocês ter aquele momento que fala, poxa, não sei se vai dar certo. Eu acho que no meu caso, não necessariamente quase desistir, assim, mas faz sentido também que para eu me convencer que realmente eu queria trabalhar sozinho com treinamento, né, sem nenhuma instituição, levou um tempo até eu realmente comprar a minha própria ideia. eu me convencer, né, de falar assim. E por quê? Porque eu tinha medo. Realmente eu tinha medo de falar, poxa, por que eu vou meter a cara nisso? E todos os ICs que a gente vai colocando no meio do caminho. E era um medo. Então eu acho que ali era um momento que eu insistia e desistia constantemente. Assim. Eu ia qualquer coisinha já falava, acho que não é para ser mesmo. Acho que não funciona. Acho que não dá certo. Você foi um dos primeiros que eu fechei. Os primeiros negócios que eu fechei assim, nessa segunda fase, que eu posso colocar a Oficina Treino em duas fases. Uma que ela estava, que eu comentei agora, capengando na ideia que estava nesse momento de quero fazer, tô com medo, volto, sei lá se é isso mesmo. E aí eu acho que quando a gente começou a perceber que os trabalhos foram realmente aparecendo e as coisas foram acontecendo, aí não veio mais essa ideia de querer desistir. Então, é claro que não vou relacionar a desistir, mas é claro que tem momentos que você desanima. Você fala assim, dá um desânimo, uma tristeza, o que é normal também. Tem dia que você vai ficar, que beleza, tá tudo fluindo, e tem dia que não foi. Você fala, poxa, mas né, que coisa. Enfim, mas desistir mesmo, depois dessa segunda fase, que falou, poxa, é isso, acabou, Oficina Treina existe, o Carlos está aqui, é isso que eu vou trabalhar, é isso que eu vou fazer, e eu quero trabalhar com isso, é isso que eu gosto, e tudo isso que a gente já conversou hoje, desistir mesmo, não, nessa segunda fase, mas no começo sim. Legal. Eu vou contar uma historinha que eu acho que algumas pessoas podem se identificar comigo. Eu vim do CLT e eu tinha um sonho de construir uma carreira corporativa, eu nunca tive o tino empreendedor ou aquele desejo de ter um negócio. E no começo da oficina, para mim, perder um cliente é como se eu estivesse sendo mandada embora o tempo todo. Nossa. A sensação de ser mandada embora. E é muito louco isso, porque a gente é treinado para aquilo, né? A nossa cabeça é treinada para aquilo quando você é CLT. E foi um processo. Eu entender que... E aí eu me lembro muito... Fiz muita terapia. Carlos me ajudou muito. E eu me lembro da psicóloga me falando assim... Você compra sempre uma calça no mesmo lugar? Não. Então por que você deixou de ir naquela loja que você gosta para ir na outra? Simplesmente porque você escolheu. Para de dar poder para isso que está acontecendo. E é muito louco porque a nossa cabeça, às vezes, nos prega umas peças pesadas, assim. Então eu acho que no começo... passar por essas quebras com clientes, porque o nosso contrato normalmente é sequencial, né? A gente não vende por job. Então, foi muito difícil para mim. Hoje eu já passo por isso de uma outra forma. Mas muita terapia e o marido aqui, treinador, me ajudando. Marido maravilhoso, com uma barba maravilhosa. Legal, gente. E agora a gente tá chegando já no finalzinho. Você que ficou até aqui, eu quero que você deixe aquele like. Não esquece de deixar um like, compartilhar com aquele amigo, aquela amiga que precisa ouvir esse papo, tá? E agora eu quero falar aqui sobre um resumo do que a gente conversou aqui hoje, com algumas dicas de ouro para você. Inclusive eu quero até recomendar que você
escute novamente, você que está escutando no Spotify, você que está assistindo, e anote, porque foi passado aqui muitas dicas bem interessantes, tá? Então, você que não anotou, olha um resumo do que a gente discutiu aqui hoje. Então, olha só, a gente falou do crescimento sustentável, que começa com a gente bem liderada e bem posicionada. Então, falamos bastante sobre liderança aqui hoje, sobre cultura e marketing, que não são departamentos, são estratégias vitais. Então, você tem que ter uma boa estratégia de marketing no seu negócio. Falamos também que dá sim para dividir um espaço físico sem misturar os negócios, embora eles já trocaram, né, 2 clientes, mas você consegue. Muitas empresas, inclusive, se você olhar o nosso primeiro episódio, é um casal também que divide o espaço, mas com negócios completamente diferentes. Então, funciona muito bem. Falamos também que, no fim, a sua empresa e o seu time só vai até onde a sua mensagem consegue chegar. Então, é muito importante que você faça um brand, que você tenha uma marca e que você tenha estratégia. E eu queria aproveitar e pedir para os nossos convidados deixar aqui uma mensagem para você, uma mensagem final que vai fazer toda a diferença para você que quer empreender, ou você que está pensando em desistir, ou até mesmo você que já empreende e tem um pequeno e médio negócio. Então eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem final para quem está assistindo. Começo? Pode. Bom, primeiro quero agradecer, Marcelo, por convidar a gente estar aqui. Foi muito legal. Empreendedor, normalmente, ou várias vezes no seu dia, se sente sozinho. Então, dividir experiências é muito importante. E aí, eu quero deixar um exercício para as pessoas que estão ouvindo a gente. Olhar para a sua teia de relacionamento, entendeu? Você pode rabiscar, gente. Pegar uma folha, colocar o seu negócio no centro e aí começar a rabiscar quem são as pessoas e os negócios que estão envolvidos com o que você faz. E começa a olhar para a sua rede social e trazer essas pessoas e essas marcas para dentro da sua rede social. Isso já vai fazer uma grande diferença para o seu posicionamento, para a reputação que você está construindo, para o relacionamento que você tem com a sua cadeia, que também é muito importante. Então é isso, é um exercício. Puxa, eu mesmo quero fazer isso. Interessante. É muito legal. Muito bom. Muito bom. Nesse sentido, fechando com a ideia da liderança, eu gostaria também que você pensasse na sua equipe e pensasse no seu modelo, no seu estilo, na sua forma, no seu formato de liderança. Será que a maneira que você se enxerga na liderança é a mesma que a sua equipe te enxerga na liderança? Eu acho que isso é uma ideia interessante de se pensar, né? Muitas vezes a gente acredita que está acertando com a equipe e muitas vezes a equipe está enxergando de uma outra forma. Então é importante que a gente repense muito todo dia, né? A gente repense ali alguns comportamentos. E com certeza, seguindo essa ideia que a Aline começou na fala dela, que o empreendedor muitas vezes é solitário, né? A gente precisa ter essa troca e com o resultado que a gente também comentou aqui ao longo da conversa, da solidão na liderança, é importante que a gente tenha pessoas que possam dar suporte, possam nos ajudar nesse desenvolvimento. Então, nesse sentido, a Oficina Treina está justamente para te acompanhar, para te dar suporte, para desenhar caminhos interessantes e para facilitar a sua vida na liderança. Uau! Anotou? Esses conselhos foram demais. Eu vou seguir o que a Aline falou e o que o Carlos falou também faz muito sentido. Volte, assista, ouça novamente, anote, que com certeza isso vai fazer total diferença. Eu quero aproveitar e agradecer mais uma vez a presença de vocês, o tempo de vocês, porque vocês vieram aqui com o coração aberto. O trabalho que vocês fazem são trabalhos fantásticos. A gente tem trabalhado com o Carlos e tem feito total diferença aqui na equipe. O pessoal está mais engajado, mais feliz. Então, gente, muito obrigado. O papo foi demais. E eu gostei de tudo que foi discutido aqui hoje. Que bom. Obrigada, Marcelo. Muito obrigado, Marcelo. Foi muito bom. Valeu. Legal. E eu quero agradecer também a minha equipe que ficou aqui, que deu duro
Vocês não viram aí do outro lado porque a gente editou, mas aconteceu um monte de coisa aqui hoje, tá? Mas foi show de bola. Graças a essa equipe que é valente, a internet para e a gente dá um jeito. Aqui nada para a gente. Obrigado, Adriano. Obrigado, Vitor. Vocês têm feito total diferença aqui no nosso talk show. E quero agradecer também você que tá aí, que ficou até agora, até o final, assistiu, anotou tudo certinho que eles falaram aqui. Então, muito obrigado pela paciência, por ouvir, você que está nos escutando aí no Spotify. Hoje a gente conseguiu ver aqui que empresas diferentes podem ter o mesmo propósito e fazer as pessoas crescerem de verdade, tá? Mesmo que elas sejam diferentes. E assim, tem vários casais que devem estar assistindo que empreendem juntos, né? No mesmo CNPJ, no caso eu e minha esposa, a gente empreende juntos. E tem casais que empreendem com CNPJs diferentes, que é o caso deles, né? Então, assim, o resultado de verdade não vem só do número, mas vem do comportamento e conexão entre as pessoas que empreendem, né? Então, show de bola. E se você curtiu, deixa um like, não esquece de compartilhar com aquele amigo, com aquela amiga, com a pessoa que precisa, tá? Eu sou o Marcelo Mello e eu vou aguardar você aqui no nosso próximo episódio, porque você sabe, todas as quintas às 19 horas nós estamos aqui. Por quê? É papo aberto, é conversa boa e conversa leve, porque aqui a gestão é sempre sem gravata.